Apocalipse, capítulo 13. João tem a visão plena daquilo que é a chegada do anticristo e do falso profeta. E para nós entendermos plenamente esse capítulo, que é importantíssimo, nós vamos precisar recorrer a Daniel, que teve grandes revelações a respeito do anticristo, a respeito desse reino destroçador que viria antes do reino de Jesus Cristo na terra. Diz assim: Eu, João, me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e os seus chifres tinham 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então essa é a visão que João tem daquilo que é realmente a chegada, do anticristo. Diz a palavra do Senhor que ele via esta besta emergindo do mar, subindo do mar. O que é o mar na Bíblia? O mar simboliza as multidões, o mar simboliza os povos. Então, realmente, o anticristo vem do meio, realmente, das nações. Uma besta que tinha 7 cabeças. Então, sobre este ser, este homem, na verdade, que nós podemos dizer, esse monstro, embora tenha a aparência, terá a aparência de um homem comum, sofisticado, Entretanto, se trata de um monstro no âmbito espiritual. Ele terá sobre si 7 cabeças. Para você entender isso, é importante você pensar naquilo que é 7 poderes, 7 pessoas que estarão por trás daquilo que é a apresentação deste homem ao mundo. Como isso? Nós podemos pensar, por exemplo, em um G7, Hoje tem o G7, já não é G8, É o G7, que são 7 países que exercem influência sobre a ONU, sobre o FMI, sobre a OMC, 7 países que têm economia forte, as maiores economias realmente do mundo. Segundo o FMI, o G7 representa 64% da riqueza líquida global. Então, são 7 países que têm poder econômico, força econômica, política, militar, E esses 7 países hoje, quem são? Quem fazem parte, do G7? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália, Reino Unido e União Europeia. Então, fazem parte do G7. Então, quando o anticristo vier, que não está longe, ele virá com estes que seriam, 7 cabeças. Então, são 7 autoridades que estão por trás e têm propósitos e têm intentos por trás da dominação do anticristo. E diz que além das 7 cabeças, ele possui 10 chifres. O que são os chifres? O chifre é uma arma de guerra, O chifre simboliza os métodos de conquista, O chifre, ele é utilizado para guerrear, para ferir,
para dominar, para submeter, né? O que nós poderíamos pensar como 10 chifres? Naquilo que são as organizações internacionais, né? Por exemplo, o G7, ele tem poder sobre as mais fortes organizações internacionais. Eles têm influência direta sobre a ONU, sobre o FMI, sobre a OMC, que na verdade seria a Organização Mundial de Comércio, né? Então, quais seriam? Hoje nós vemos, não imaginávamos, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é poderosíssima. Foi através dela, né, que é uma organização subordinada à ONU, foi através da OMS que eles conseguiram parar todos os países do mundo. É verdade ou não é? Então, os chifres do anticristo simbolizam, na verdade, esse tipo de força, esse tipo de poder, né? É um poder realmente de ataque, é um poder realmente de persuasão, porque para isso é o chifre, né? Então hoje nós podemos mencionar algumas organizações internacionais importantes, né? Que é a OTAN, né? Que é a Organização de Tratado do Atlântico Norte, né? Que tem aliança político-militar, tem a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, tem a ONU, né? Todo mundo, a mais conhecida, que é a Organização das Nações Unidas, tem o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, tem o Banco Mundial, até porque, né, a moeda será única implantada universalmente. Tem a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, tem a OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem a OMS, que foi uma arma poderosíssima que colocou de joelho todas as nações nesse momento da pandemia. Então a besta, ela terá esses 10 chifres, que serão armas, né, de persuasão, armas de dominação de âmbito universal. Como seria isso? Nada melhor, né, do que através de organizações realmente internacionais. E a OMS mostrou isso, né? Porque eles dão a ordem e eles dizem, ainda que eles nem entendam o que estejam falando, né? Mas eles têm um propósito por trás, não é verdade? Eles nem tinham certeza de nada. A pessoa que está à frente nem é alguém qualificado, porém, eles dão a ordem e a obrigatoriedade de ser cumprida mundialmente. E assim diz que o anticristo, né, que é essa besta que emerge do mar, que vem das nações, que é o anticristo, ele tem esses 10 chifres. Sob os seus chifres, 10 diademas. Então, o que pode simbolizar? Países, esses chifres, ou organizações que foram condecoradas. Diadema é coroação, né? Foram coroadas, foram confirmadas quanto ao seu poder. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Você tem noção? Né? Então, realmente é algo que envolve, né, o anticristo, o ateísmo, é contra Deus deliberadamente e claramente. E por isso diz que sobre essas cabeças, essas 7 cabeças, há um nome de blasfêmia, né? Um nome que afronta o nome do Senhor, que realmente desafia o nome de Deus. É isso que move essas cabeças, esses poderes que se erguerão para combater o nome de Cristo e tentarão apagar o nome do Senhor na terra. Daniel teve uma visão exatamente desses dominadores, deste anticristo, e nós veremos já já
Diz o versículo 2: A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poderio. Daniel, quando teve a visão dos reinos, ele enxergou realmente cada reino respectivamente naquilo que era uma visão de um animal. Como assim? Pois é, Daniel ele viu aquilo que era o leopardo, que simboliza o que? A Grécia. E vocês vão perceber que a besta que João vê, ela é semelhante a um leopardo. Então, lá atrás, Daniel tem uma visão sobre aquilo que era o reino da Grécia, que foi um reino que, através do domínio da mente, do intelectualismo, da incredulidade, da blasfêmia, da apostasia espiritual, assim a Grécia, prevaleceu sobre a humanidade. Então, Daniel teve a visão sobre esse império que tinha o formato, de um leopardo. Da mesma forma, ele teve uma visão sobre o Império Medo-Persa, que era um urso feroz e simbolizava o quê? A ação da ferocidade, da agressão, da violência, da oposição, do ditadorismo. E isso simbolizava o Império Medo-Persa. Lá atrás, Daniel teve essa visão. Então, perceba que a boca desta besta era a boca como de um leão. E Daniel teve a visão daquele que era o domínio da Babilônia, que era como um leão. Ele agia o quê? Através do domínio da carne, daquilo que é a luxúria, a idolatria, a prostituição, imoralidades, Então a Babilônia simbolizava realmente toda essa ação e poder, dos manjares do mundo. Agora perceba só, e nós veremos agora no capítulo de Daniel. Perceba, queridos, que a besta, o anticristo, ele traz em si as características piores de cada reino dominador e poderoso que passou sobre a terra. Então você vai perceber, nesta visão você pode ler Daniel capítulo 2 e também é importante você ler Daniel capítulo 7. Ele descreve cada período destes impérios no passado que exerceram grande poder de âmbito universal. Só que o anticristo, ele vem com um pedaço de cada um desses impérios. Ele vem com um pedaço do Império Grego, ele vem com um pedaço daquilo que é o Império Babilônico, ele vem com um pedaço daquilo que é o Império Medo-Persa, ele vem com um pedaço do Império Romano, e na verdade você vai ver que na visão que Daniel teve no capítulo 2, ele enxergou o que? Nós lembramos, Ele teve uma visão que ele via uma estátua. Esse foi o sonho, na verdade, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve durante a noite. E ele viu uma estátua. A cabeça da estátua era de ouro, fino, que simbolizava a Babilônia, conforme o próprio Deus mostrou a explicação para Daniel, que simbolizava o leão. O peito e os braços daquela estátua eram de prata, que era o Império Medo-Persa que veio depois, tipificado por um urso. Os ventres e quadris daquela estátua eram de bronze, tipificavam o Império Grego, que veio na forma do leopardo, depois
Deus mostrando para Daniel. Até que então, naquela estátua, ele via as pernas de ferro, que veio o Império Romano. Só que os pés da estátua eram de parte de ferro e parte de barro de lodo, que na verdade tipifica a união do Império Romano, de Roma, na verdade, que tipifica a religião com o lodo, que é a sujeira, que é a política. E esse último, reino que viria sobre a terra seria a união destes dois poderes, que são os pés de ferro e de barro com lodo, barro de lodo, diz a Bíblia Sagrada. E esse império seria o mais terrível de todos os impérios, até que viria dos céus uma pedra, simbolizando a Cristo, a pedra angular, e destroçaria estes impérios, este último império, e diz que o vento levaria, não restaria nem vestígio desses impérios mais na terra. A pedra que fere a estátua se torna uma grande montanha. Daniel viu isso no capítulo 2 e encheu toda a terra, que na verdade é Cristo que vencerá esse último império, que na verdade será o domínio universal do anticristo. E ele, na verdade, vem, que é essa mistura da religião, Roma, com o lodo, que é a política e os interesses mais escusos e satanistas da face da terra. Porém, Jesus Cristo prevalecerá sobre tudo isso. E Daniel vê esse animal terrível, que isso no capítulo 7, Deus mostrou que cada império desses, babilônico, medo-persa, grego, o próprio Império Romano, que foi terrível, e este que seria o império do anticristo, porque ele vai dominar universalmente, diz que nesse império último, que é o império do ferro, que é o poder, a dureza, a dureza daquilo que é a ditadura, a dureza daquilo que é a guerra, aquilo que é por força realmente, e o lodo, que é por objetivos escusos, imundos. Daniel 7,7 disse que esse animal era terrível, era espantoso, sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferros, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareciam antes, e ele tinha 10 chifres. Então perceba que Daniel teve essa visão sobre aquele que é o anticristo, sobre essa besta que virá, e tinha 10 chifres, que simbolizam essas 10 forças, essas 10 potências que na verdade estarão por trás, junto com a ação de Satanás, para trazer dano ao mundo. Então Daniel descreveu em Daniel capítulo 7, versículo 7, que este era um animal terrível. Perceba que João viu a besta semelhante a tudo aquilo de mal dos impérios anteriores, Leia depois Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Você vai ver o Senhor descrevendo cada império como um animal. O próprio Deus mostra para Daniel assim. Ele viu a Babilônia como um leão, ele viu o Medo-Persa como um urso, ele viu a Grécia como um leopardo, e ele viu um animal terrível como Roma. E então você percebe que a besta que João vê, ela era semelhante ao leopardo, ao urso, a boca era como a do leão, e o dragão deu poder
a essa besta. Por isso que ela se torna um animal terrível, um animal que esmiuça. Por isso que ela se torna um terror realmente. É uma mistura de ferro e lodo, porque é dureza, né? É aquilo que é militarismo no sentido de guerra, né? Mortal e sujeira, lodo. E realmente tudo aquilo que envolve a assolação e o desvario humano, porque, na verdade, haverá legalização da iniquidade na terra de forma inimaginável. E diz que o dragão deu autoridade e poder e o seu trono com grande poderio. Então, Satanás literalmente dado o seu poder. Satanás, queridos, ele era um querubim da guarda. É bom você pensar nisso. Ele era alguém realmente capacitado, cheio de poderes, né? E ele caiu por terra, o poder dele não se compara ao de Deus. Mas você vê até quando os serafins, os arcanjos, lutaram com ele, o repreenderam em nome do Senhor. Então ele tem um poder próprio, ainda está nele, né? E você vai ver que ele dá esse poder todo para o anticristo. Então, realmente, toda a malignidade que o anticristo executará na terra é por ação direta, né, do próprio Satanás. Lembre-se que Satanás é um imitador. Ele quer ser igual a Deus. Ele quer ser igual a Deus. Então, Deus deu todo o seu poder ao seu filho Jesus, não é verdade? Né? Ele deu do seu espírito, deu o seu poder ao seu filho Jesus. E Satanás, ele fará isso com o anticristo, ok? Ele dará de todo o poder que ele tem para o anticristo, que é este homem que será um grande e terrível dominador na terra. Então é importante você ver as características dele, que ele vai juntar. Entenda isso. Eu vou ser bem minuciosa nesse capítulo, porque se você entender isso, você vai entender tudo mais o que acontecerá no Apocalipse. Ele vai juntar toda a bestialidade, toda a maldade, toda a perversidade de cada grande império que houve na terra. Então, ele tem, né, é semelhante ao leopardo, tem o pé de urso, né? Ele anda como aquele que é. Então, olha só, ele é semelhante ao leopardo. Ele é semelhante ao quê? Ao Império Grego, à Grécia. Então, o que acontece? Ele domina pela mente, ele quer dominar pelo intelectualismo, pela ciência, pela incredulidade, pela blasfêmia, pela apostasia espiritual. Ele tem os pés de urso, veja lá no versículo 2. Então ele age também ele caminha como os medo-persas, né? Aquele império medo-persa no passado. Como eles agiam? Com ferocidade, pé de urso, né? Feroz, né? Não tem devaneios naquilo que é a sua empreitada, né? O urso ele vai e ele destroça se for necessário. Então, haverá ferocidade nas suas ações, haverá agressão, haverá violência, haverá oposição, haverá ditatorialismo mesmo sobre as pessoas. Ele tem boca de leão. Então, o que simboliza o leão? Ele é destroçador, né? E ele vai agir com a astúcia e o engano da Babilônia, porque a Babilônia era sedutora, então simboliza o domínio da carne. Então o anticristo também vai apelar e vai incitar e vai incentivar aquilo que é a potencialização da carnalidade humana mesmo, luxúria, né, idolatria, prostituição, imoralidades. Você vê quais são os projetos, né, do novo mundo, não são legalização
de malignidades terríveis, né? De pedofilia, né? De ações realmente totalmente zoofilias, incestos. Eles tentam realmente legalizar coisas que envolvem a iniquidade. E assim será o anticristo. Ele realmente traz sobre si as características de todos esses dominadores em épocas diversificadas. João ainda diz, versículo 3: Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, o anticristo, ele manifestará diante do mundo um poder de cura, um poder de restauração. Então, uma dessas cabeças, né, é ferida mortalmente. E ele consegue curar através ali da ação de Satanás. E essa cura que ele proporciona a esse poder, a essa autoridade ou a esse país, vai o quê? Vai fazer com que todo mundo se maravilhe com ele. Olha como realmente ele traz o bem, olha como realmente ele restaura nações, países, povos. Olha como ele tem poder sobrenatural mesmo, como ele é um ótimo gestor, como ele é um ótimo administrador. Ele merece ter realmente esse domínio universal sobre toda a nação, né? E povos. E diz então, versículo 4: E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, queridos, diante de todo o bem, entre aspas, que o anticristo gerará aos olhos humanos, às nações, às pessoas, aparentemente ele estará ali trazendo segurança, ele estará trazendo estabilidade financeira, ele estará curando os povos, estará curando as nações desse caos que na verdade eles mesmos estão criando, né? Você vê que está sendo criado um caos universal, né? Uma falência universal, né? Em todas as esferas, desemprego, miséria, caos, dependência financeira mesmo, enfraquecimento. Então, ele traz essa cura, né, às nações. E o que acontece? Adoraram o dragão, as pessoas acabam se submetendo. Na verdade, a quem? A Satanás. Satanás dá esse poder para o anticristo. E quando as pessoas aceitam o anticristo, elas estão ali adorando ao dragão, que é Satanás, e adorando ao anticristo, o seu poder. E eles adoram a Satanás porque Satanás deu esse poder para ele. Ai, mas imagina que alguém vai adorar a Satanás. Se você lembrar do livro de Daniel, que nós já lemos, ele apresentará o seu Deus, o Deus das fortalezas. Eu vou ler com você novamente, porque eu quero mostrar bem isso. Daniel 11, nós vimos, versículo 39 diz: Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Então o anticristo, o que vai acontecer? Ele vai apresentar o seu Deus, né? Diz o versículo 37 de Daniel 11, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então ele apresentará o seu Deus, né? Olha, né? Eu trago essa justiça, eu trago essa segurança, eu faço essa justiça, eu trago essa a estabilidade financeira.
olha, porque eu tenho o meu Deus e o meu Deus é esse. E você percebe que João disse o quê? E todos adoraram o dragão, que as pessoas se submetem ao Deus dele, porque aquele Deus dele é poderoso, né, na concepção do que ele está apresentando. E as pessoas ali passam a adorar ao próprio Satanás, porque este Deus do anticristo deu a ele poder. E todo mundo diz o quê? Quem é semelhante ao anticristo? Quem poderá batalhar contra ele? Então as pessoas ficam extasiadas pelo que ele está fazendo mundialmente. Quem poderá ser contra ele? Quem poderá ser mais forte que ele? Ninguém. Realmente esse Deus dele é o Deus que deu jeito no mundo, né? Olha, trouxe paz, porque a Bíblia diz que quando ouvirdes falar de paz, 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 eis que virá repentina destruição. Então ele conseguirá acordos de paz, ele conseguirá, né, abater e eliminar a criminalidade, ele conseguirá coisas, né, que na verdade é o próprio Satanás que gera, e ele conseguirá minimizar estas circunstâncias, e isso atrairá o que sobre o povo, né? O povo ficará, as pessoas têm visão só do que é desse mundo, ficarão ali aos pés do anticristo e adorarão o dragão que deu à besta o poder, adorarão a Satanás, como vocês viram aqui. Ele apresentará um Deus estranho que agirá contra as poderosas fortalezas, quer dizer, contra as verdadeiras fés e estruturas que existem no mundo. E quem reconhecer esse Deus dele, ele vai multiplicar a honra, ele vai fazer reinar e ele vai repartir, né, a terra por prêmio, ele vai trazer privilégio para essas pessoas que servirem ao Deus dele. E João diz que muitos adoraram o dragão e adoraram ao anticristo, achando que ninguém é maior do que ele, que ninguém é superior a ele. Quem é semelhante? Quem poderá batalhar contra ele? Ele é poderoso. Acreditarão no poder dele. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então, esse anticristo, ele terá essa boca blasfemadora e ele vai falar coisas terríveis contra Deus e ele vai proferir blasfêmias e ele tem esse poder dado. Olha só, deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, por 3 anos e meio. É dado a ele esse poder, essa autoridade. Ele vai blasfemar mesmo, ele vai xingar, vai minimizar a Deus, o Deus que criou o universo, e ele fará grandes coisas e muitos falarão, ele que é o maior. Ele realmente é o bom, porque olha, ele faz e fala tudo isso, e você vê, quem pode se comparar a ele? Daniel, capítulo 7, descreve a insolência do anticristo. Ele fala assim no versículo 8: como neste chifre havia olhos como o de homem e uma boca que falava com insolência. Ele descrevendo aquilo que era a insolência do anticristo. E no versículo 25, ele diz assim, no capítulo 7, versículo 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E então Daniel, lá atrás, queridos, 60 anos antes de Jesus pisar nessa terra, na verdade, ele tem essa visão também do anticristo, que ele profere blasfêmias, ele profere palavras contra o Altíssimo, ele fere os santos
os santificados do Altíssimo, os cristãos, os justificados, os que já foram salvos, e ele mudará os tempos e as leis. Ele vai criar leis de iniquidade, ele mudará os tempos, porque ele vai acabar, né, com o calendário que é baseado em Cristo, né? Nós vivemos no 2020 depois de Cristo. Ele vai mudar os calendários, ele vai mudar as leis, e os servos do Senhor lhes serão entregues nas mãos por 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, amanhã nós continuamos com esse ensino.